Lula também afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro mandou o filho aos Estados Unidos para pedir para Trump fazer ameaças contra o Brasil. Palavras de Lula que a gente vai ouvir agora. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. A nossa manchete agora no Metrópolis.com fala exatamente sobre esse lance todo das tarifas. Por quê? Porque o presidente Donald Trump, ele afirmou que vai conversar com Lula em algum momento. Então a gente já está com essa manchete aqui no Metrópolis.com. Ainda, obviamente, como eu deixei aqui claro, em algum momento. Esse momento não foi determinado, mas a gente está, como eu disse, hoje é dia 11 de julho. As tarifas elas só devem entrar, caso entrem em vigor, no dia 1º de agosto. Ou seja, há muito tempo aí para que haja uma possível negociação que possa impedir que essas tarifas, de fato, entrem em vigor. Mas um detalhe interessante dessa história é que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele tomou sozinho a decisão de taxar o Brasil em 50%, além de expressar esse apoio que ele está mostrando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoas próximas a Trump afirmam que ele comunicou essa iniciativa aí numa reunião privada na Casa Branca, sem que para isso ele tenha conversado com ninguém, principalmente com os assessores econômicos. Segundo a imprensa norte-americana, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro é, de fato, o agente brasileiro que causou essa taxação aqui no Brasil. Eduardo vem circulando lá pelos corredores da Casa Branca desde março em busca de apoio das autoridades dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. O filho 03 de Bolsonaro afirma que Moraes é um perigoso juiz da Suprema Corte Brasileira que quer jogar ele e seu pai na prisão. Essas informações são do jornal The New York Times. O Eduardo Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal justamente sobre essa movimentação dele lá nos Estados Unidos. Na terça-feira, Moraes atendeu a um pedido da corporação por mais um prazo para concluir as investigações sobre o parlamentar por obstrução de justiça. Com isso, o inquérito foi prorrogado por 60 dias. E olha, o governo... Lula diz que vai brigar contra a tarifa imposta por Donald Trump, mas não descartou usar a lei da reciprocidade para taxar produtos americanos. O Pedro Teixeira agora é quem vem com o que disse o presidente brasileiro nesta sexta-feira. Meu caro, boa tarde. Se tudo der certo, 100 ambulâncias passando pelo lado aí, Pedro. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A notícia do tarifaço do Donald Trump soou mais ou menos como essa ambulância que passou ao lado da Priscila Yazbek lá em Nova York. Soou alto aqui em Brasília, tem repercutido muito nos últimos dias. O presidente Lula já falou por algumas oportunidades sobre este assunto. Ontem ele deu 2 entrevistas, hoje durante um evento no Espírito Santo ele voltou a comentar sobre o assunto, falou, por exemplo, que não está descartada a possibilidade de aplicação da lei de reciprocidade. A avaliação, no entanto, dentro do governo brasileiro é de que o governo não poderia aplicar as tarifas recíprocas para todos os produtos que são importados pelos Estados Unidos ou importados pelo Brasil dos Estados Unidos, porque isso, por exemplo, poderia afetar a economia brasileira, em especial a inflação do Brasil, mas essa é uma das possibilidades que estão sendo discutidas. Ontem, por exemplo, ele anunciou a criação de um comitê de empresários na tentativa de dividir a responsabilidade sobre as ações que serão tomadas a partir de agora com o setor privado. Afinal de contas, é o setor privado quem mais sofre com as tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos. Hoje, ele também falou em tom de ironia que, de certa forma, quem deveria aplicar tarifas era o Brasil contra os Estados Unidos, porque, segundo o presidente Lula, o Brasil sofre um déficit nessa relação comercial. O cálculo do governo brasileiro é de
410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos de déficit entre produtos que são enviados do Brasil para os Estados Unidos e os produtos que fazem o caminho inverso. Tudo está sendo discutido, viu, Yuri? Muita coisa já foi apresentada, mas o governo entende que a melhor coisa a se fazer neste momento é aguardar o dia 1º de agosto, que é a data prometida pelo governo americano para a aplicação das tarifas de 50% em relação a produtos que são enviados pelo Brasil aos Estados Unidos. A gente separou um trecho do que disse o presidente Lula durante este evento no Espírito Santo sobre o tarifaço de Donald Trump. Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. Lula também afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro mandou o filho aos Estados Unidos para pedir para Trump fazer ameaças contra o Brasil. Palavras de Lula que a gente vai ouvir agora. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado. E ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Compre a casa do seu. E ministros do Supremo Tribunal Federal, Tainá Falcão, avalia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode estar preparando o terreno para dar asilo político a Jair Bolsonaro. Luísa Martins, autora da informação, a gente já teve aquela vez que Jair Bolsonaro foi para uma embaixada, permaneceu durante uma noite, pediu pizza, inclusive, e depois saiu. O que pensam os ministros da Suprema Corte de que ele, Jair Bolsonaro, poderia entrar na Embaixada dos Estados Unidos antes da sua condenação pela Suprema Corte? Ou até depois, Uribe, porque tem um espaço de tempo ali entre a condenação e o início da execução da pena que for eventualmente imposta pelo Supremo. Uma boa tarde para você, para a Tainá, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Essa é uma avaliação que tem sido feita, Uribe, depois dessa escalada, né, do presidente americano Donald Trump em relação ao Brasil, impondo essa tarifa e enviando uma carta com um tom bastante dramático ali, bastante personalizado, citando nominalmente o apoio do governo americano ao ex-presidente Jair Bolsonaro e acusando o Supremo Tribunal Federal de fazer uma caça às bruxas a Bolsonaro, né? E também agir ali com um viés político. Isso tudo tem sido interpretado, então, como um caminho pavimentado aí para que o governo americano para que os Estados Unidos possa conceder, então, eventualmente, um asilo político ao ex-presidente. Mas a avaliação no Supremo nesse momento, Uribe, Tainá, é de que as medidas que cabem ser tomadas nesse quadro atual já foram tomadas, que é a apreensão do passaporte e a proibição de deixar o país. Medidas cautelares que estão em vigor desde fevereiro de 2024, quando Bolsonaro foi alvo de uma das primeiras fases, se não a primeira, da operação que deu origem a essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Até eles têm observado que Bolsonaro, ao longo desse processo, tem tido até uma postura bastante colaborativa, tem ido prestar depoimento sempre que intimado, como ele é obrigado a fazer, mas também tem participado de etapas dessa instrução processual, até das quais não precisaria participar, como é o caso, como foi o caso, né, da oitiva das testemunhas nessa ação penal do golpe. Então, nesse momento, não há um indício mais concreto de que Bolsonaro pessoalmente articula uma saída do país. É claro que o Estado é de alerta, né, em relação a esses últimos acontecimentos que a gente viu, esses últimos anúncios por parte do presidente Donald Trump e também em relação à atuação do filho do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos com o objetivo declarado de denunciar, né, os abusos que ele considera que estão sendo cometidos pelo Supremo e especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes contra seu pai. Eduardo já é investigado
investigado, inclusive, por essa atuação e tem tido aí um papel central em toda essa articulação dos últimos dias, né? Inclusive naquela fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que admitiu a grande possibilidade de aplicar sanções a Moraes devido às suas decisões em relação à liberdade de expressão, principalmente. Mas, como eu falei, o estado é de alerta porque a postura de Bolsonaro pode ter uma virada de chave a qualquer momento. Essa é a leitura dos ministros, as conversas que têm acontecido ali nos bastidores. E ele próprio já teria dito, ele próprio Bolsonaro, né, já teria dito a pessoas próximas, auxiliares ali, de que ele sim tem medo de ser preso. Ele já disse até isso publicamente, né, que se ele for preso a vida vai morrer na cadeia, a vida dele acabou, já fez algumas declarações nesse sentido. Então ele tem manifestado esse receio, embora a sua defesa, obviamente, alega que ele não tem a intenção de deixar o país. Agora, só para concluir, o cenário considerado mais crítico por parte dos ministros, de fato, é se ele acabar tendo refúgio, se refugiando na Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada, ela é considerada uma extensão do território do país que ela representa. Então, ela tem uma espécie de imunidade em relação à justiça brasileira. Então, os Estados Unidos poderiam pedir, por exemplo, um salvo-conduto para tirar Bolsonaro do Brasil, mesmo com o passaporte apreendido. E aí é um cenário crítico, porque nesse caso não caberia nem um pedido de extradição, seria muito difícil de se concretizar, porque, afinal de contas, o governo americano tem essa visão, né, de que se trata de um crime político e, por isso, o Bolsonaro não seria extraditado para o Brasil. É um cenário que está no campo ainda das hipóteses, Uribe e Tainá, mas já dá um pouco do clima aí, do que os ministros estão pensando em relação a aos dias que vão se suceder ali ao julgamento da ação penal que está prevista aí para meados de setembro. Tive acesso a mensagens que estão sendo trocadas por integrantes da bancada do PL num dos grupos que eles têm de deputados, parlamentares, senadores, influenciadores, enfim. Eu consegui acesso a várias dessas mensagens que mostram uma mobilização de guerrilha para tentar dominar ou retomar a narrativa nas redes. Para vocês entenderem, está havendo um monitoramento de campanhas que são feitas por apoiadores do governo para defender a soberania do Brasil. Veja só o que eu tive acesso. Há aqui o encaminhamento de uma mensagem dizendo: lançamento da campanha Defenda o Brasil. E aí vem a mensagem: pessoal, peço a colaboração de todos no engajamento da campanha Defenda o Brasil nesta sexta-feira, tal. Nosso consórcio, que encabeça essa ação puxada pelo PT, vai contar com o apoio de influencer, babá. O que faz, então, a bancada do PL? Denunciem essa ação agora, por favor. Eles passaram a ver exatamente aonde ou quais são as palavras-chave que estão sendo exploradas por apoiadores do governo para miná-las, inclusive utilizando os instrumentos das Big Techs, que são aí também um alvo da reivindicação de Trump, né? Ou seja, pedir para que as Big Techs atuem no Brasil sem qualquer tipo de regulamentação, mais uma vez atingindo o Supremo. Houve uma orientação para que seja, de novo, né, encabeçado o seguinte discurso: atribuir a tarifa ao ministro Alexandre de Moraes, dizer que o Brasil ignorou os alertas e perseguiu quem pensa diferente e tentou calar americanos, o que não é verdade. Há ainda a estipulação de palavras-chave, abro aspas para a mensagem. Pessoal, usem as 4 frases, por favor. Perdão. Culpa do Lula, chega de ditadura, tarifa do Lula, taxa do Lula. Depois vem: chega de ditadura, não elegemos juiz, não aceitamos censura, não nos calemos. Chega de ditadura, o Brasil é do povo, não de um gabinete. E aí vem orientações de questões que devem ser lembradas sempre nas postagens nas redes sociais. Né? Precisamos dizer aqui, lembrar do PIX, da taxação do PIX, dizer que o governo taxa as apostas e que querem taxar agora até o que você respira. Ou seja, há uma operação grande, de grande monta, para tentar retomar a dominância nas redes sociais. Mirando ações feitas por apoiadores do governo, tentando denunciá-las, as Big Techs, para que elas sejam retiradas do ar ou sofram algum tipo de sanção na exibição. E 2, para direcionar o discurso com ordem unida. Isso está sendo viralizado, Marina,
pelos grupos de WhatsApp. Isso está sendo viralizado dentro das redes de apoiadores do PL e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para tentar retomar a dominância nas redes sociais. Porque, Marina, como você sabe, pesquisas, a gente trouxe ontem anexos, teve outras pesquisas foram feitas nas redes e até aqui a defesa da soberania do Brasil contra esse ataque especulativo de Donald Trump, investido aí na taxação dos nossos produtos, a defesa da soberania tem ganhado mais destaque, tem tido mais espaço e mais ressonância. Bogo, eu estou acompanhando algumas informações aqui. Ela vem de Malu Gaspar, da Folha de São... Aliás, do jornal o Globo. E ela está dizendo o seguinte, que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já finalizou o parecer em que deverá pedir a condenação de Jair Bolsonaro e aliados na ação penal no Supremo Tribunal Federal que investiga uma suposta trama golpista para manter o ex-presidente no poder. O prazo para Gonet apresentar as alegações finais nessa ação penal se encerra no sábado, ou seja, amanhã, dia 12 de julho, mas por cair no fim de semana, prorroga-se e entrega para segunda-feira, dia 14. Gonet irá expor os fatos finais do caso, incluindo provas e fundamentos jurídicos, para pedir a condenação do núcleo ligado ao ex-presidente. Caso entenda ser pertinente, o procurador também pode pedir a absolvição de algum réu, que é uma hipótese considerada até o momento bastante remota, não é? Pelo que a gente tem acompanhado. Após a apresentação das alegações finais por Gonet, começa a valer o prazo para a manifestação da defesa do ex-ajudante de ordens e delator, desse caso, Mauro Cid. Na sequência, após os 15 dias concedidos a Cid, abre-se o prazo conjunto para as demais defesas, entre elas, claro, a de Jair Messias Bolsonaro. O julgamento do ex-presidente e aliados pode ocorrer entre agosto e setembro. Considerando a soma de todos os prazos, a previsão é de que todas as alegações estejam concluídas até 11 de agosto. Como os prazos não são suspensos durante o recesso do Judiciário em julho, a contagem segue normalmente. Lembrando que a relatoria desse caso é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bogo, relatório pronto de Paulo Gonet a ser entregue ao STF em breve. Especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, como eu disse, que é o relator do caso. Caso Moraes siga a tradição dele de seguir o que a Procuradoria-Geral da República sempre recomenda, Bolsonaro está condenado. Não, o Bolsonaro já está condenado antes de iniciar essa ação penal. O Gonet pediu a condenação do Bolsonaro. Ah, tá de brincadeira, Gonet, verdade mesmo? Nossa, olha, quem imaginava uma coisa dessa, né? É óbvio, o presidente vai ser condenado, é óbvio. O mecanismo não tem alternativa. Tá? Será condenado, sim, uma pena. E aqui pode ser até que eles, ao invés de dar 50, 100 anos, não faz diferença, tá? 20 anos, 30 anos de condenação aos 200 anos é a mesma coisa. Tá? O que eles querem, na verdade, é tirar o presidente Bolsonaro da disputa eleitoral, assim como qualquer candidato apoiado pelo presidente que seja antissistema. E todos nós sabemos que a defesa... que a sentença, né, já está pronta, a condenação do Bolsonaro é óbvio que virá. Tá? Nós temos a oportunidade de restabelecer a democracia. Por exemplo, ontem nós trouxemos aqui na rádio que o PGR, né, o Gonet, que era sócio do Gilmar Mendes, né, lá no instituto dele, que o Gonet também estaria na mira da aplicação da sanção Magnitsky em cima do procurador, assim como a possibilidade das informações que nós temos recebidos ultimamente do delegado Fábio Schor, né, o delegado da Polícia Federal que cumpre as ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse parecer agora abre, João, com a manifestação, com uma denúncia, né, do Procurador-Geral da República, logo em seguida abre o prazo para as alegações finais da defesa dos réus, aonde há uma previsão pelo Código de Processo Penal de converter o julgamento em diligência. Ou seja, se algo ali não ficou esclarecido, se algo foi levado ao julgamento que precisa de algum documento, de alguma oitiva, enfim, de algum esclarecimento, poderia, né, pela lei, ser transformado o julgamento em diligência, mas é óbvio que ainda que a defesa de qualquer dos réus peça a transformação do julgamento em diligência, não será aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo simples fato do acórdão, né, da decisão já estar pronta, porque é um processo político, é um processo, um tribunal de exceção, aonde o máximo que eu vejo, João, acho que a alternativa que eu vejo
que muito pequena, remota, tá? Seria levar esse julgamento para o plenário, tá? O que traria um trauma muito grande, porque os juízes do plenário, os ministros, não participaram da instrução. Mas eu tudo vejo... na primeira turma, né, Bogo? Tudo na primeira turma é um absurdo, né? Um caso de repercussão nacional, divisor de águas na história do Brasil, a decretação da perseguição, né, do Estado ditatorial no Brasil ser julgado ali pelo presidente da primeira turma, que era advogado do Lula quando o Lula saiu da cadeia, pelo extremamente comunista, né, que é o Flávio Dino, pelo Alexandre de Moraes, que é vítima, réu, acusador, que é tudo, enfim. É um escárnio com a democracia, uma página triste da história, que lá na frente nós iremos rever, as famílias desses réus serão indenizadas, mas até lá, se tiver país, né, se ainda existir algum resquício de país, de legalidade. Agora, João, mais previsível do que o parecer aí, o relatório do Gonê, impossível. Mais previsível do que o relatório do Gonê, só a sentença do Alexandre de Moraes pela condenação. Tá? Faz parte do regime e legalidade nenhuma, mas já era prevista esses apontamentos, assim como o cerceamento de defesa e o escárnio com a Constituição Federal.